Paz e graça, sua Alf, neste 24 de novembro de 2025, né? Segunda-feira, nós estamos gravando para o grupo Esforço e Fé. Vamos gravar a aula sobre Gálatas, capítulo 3. A Epístola de Paulo aos Gálatas. A Epístola de Paulo aos Gálatas é uma epístola do primeiro século pelo apóstolo Paulo, que foi convertido por nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas é uma cidade que está na Turquia atual. E ela trata da questão da exclusividade da religião cristã e da fé cristã. A fé cristã, ela é apoiada num tripé: a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Em termos de escritura, em termos de revelação celeste, o Espírito Santo celeste. Não é um anjo como guiou a lei de Moisés, é o próprio Espírito Santo celeste que guia os cristãos. E o outro ponto é as escrituras. A fé cristã, ela se baseia na interpretação apostólica, em que os 12 apóstolos de Jesus, Matias substituiu Judas, o traidor, né, que está no inferno, aí, sofrendo terrível condenação eterna. Os 12 apóstolos interpretaram a cultura judaica, a lei, os salmos e os profetas. Os judeus vão passar por uma grande tribulação no Estado de Israel, liderada por um anticristo, está no profeta Daniel. Uma grande guerra, chamada a Guerra do Armegido, do Armagedon, em que Daniel expõe a luta de Israel, a sobrevivência de um terço de Israel nessa grande guerra, em que 3 impérios irão, a chamada também Grande Babilônia, em Apocalipse, que é no Oriente Médio, o Irã, Medo-Pérsia, aí a Síria, Iraque. O Império Helênico, a Grécia, uma parte da Europa também. E o Império Romano, a Europa, né? Então, esses 3 impérios que se mantêm até hoje irão se unir de alguma forma numa liderança chamada Anticristo, que irá tentar destruir Israel, o trono de Davi. É nesse momento que Israel todo será salvo do remanescente, 30% de Israel escapará. E se converterá a Jesus Cristo, que descerá no Monte das Oliveiras, está lá no profeta Zacarias, inaugurando os tribunais que começarão o milênio na terra, com o nosso Senhor Jesus Cristo e toda a igreja e os judeus convertidos, sobre todos os governos das nações por 1000 anos, até o juízo final dos ímpios. A igreja então ressurreta, que irá para o céu e reinará com Cristo na terra 1000 anos. Essa é a interpretação literal, pré-tribulacionista, que a Bíblia expõe, os apóstolos expõem para nós, revelam para nós. Muitos tentam negar essa visão, mas ela é a única que confere com todas as revelações do Antigo e Novo Testamento. Então, vamos começar o estudo do capítulo 3 de Gálatas.
que é um alerta para os cristãos não se deixarem confundir pelo judaísmo, que hoje se levanta em Israel como Estado, depois de 1948, 14 de maio. Os judeus estão vindo, inclusive judeus da Etiópia, de lugares muito distantes, e fala-se muito no acordo de paz. Israel fugirá para o deserto em asas de águia, como diz Apocalipse em João, sobreviverá ao Armagedon e começará então o reino, trono de Davi em Jerusalém por 1000 anos. Que nosso Senhor Jesus Cristo descerá para assumir esse trono com toda a sua igreja. Como ele desceu em Sodoma e Gomorra, trazendo os anjos do juízo, ele trará novamente os anjos de Deus para juízo das nações. Nesse primeiro século, os cristãos estavam querendo voltar para a religião judaica, os cristãos judeus, e fazer a circuncisão. A circuncisão do cristão é o batismo. Não é mais da pele do membro masculino, mas é do corpo inteiro, da consciência da carne. Jesus diz, a carne para nada aproveita, ou seja, o reino de Deus, a carne pecaminosa, o sangue e a carne não podem herdar o reino de Deus, porque a carne do reino de Deus é uma carne de matéria eterna, como a de Jesus Cristo no sudário, que é a prova da existência histórica de Jesus, né? Então nós temos aqui, já falamos sobre isso, mas vale repetir, Jesus deixou a sua marca, a sua face no sudário, tudo que ele sofreu na cruz. Jesus deixou no sudário essas marcas e a doutora Bárbara Frale, papilógrafa do Vaticano, apesar do Papa ainda não ter admitido oficialmente a imagem do crucificado a Jesus, porque nenhum crucificado tinha direito a um sepultamento, muito menos com um linho tão fino, tão caro. E o nome de Jesus estava no sudário, Nazareno, Ieso, Nazareno, Ieso, em grego, Nazarenos. Pelo número, pelas letras, o tipo de letra, sabe-se que é do primeiro século, Inés, condenado. Adá, o mês de abril da Páscoa da primavera, lá em Israel. Os olhos de Jesus, nariz, a boca, a coroa de espinho, todo o seu corpo ali flagelado. Então, o nosso Jesus tem um documento histórico, um atestado de óbito, de ressurreição, que essa marca da imagem do rosto de Jesus foi feita pela luz da ressurreição, que queimou o linho. Eu publico essa notícia, né? Você pode ler aqui, dar um print. Você pode ler, dar um print. Procurar também no canal Ayrton Soares, atestado de óbito de Jesus no YouTube, que eu falo mais em detalhes sobre o atestado de óbito de Jesus e a marca da ressurreição no sudário de Turim, apesar do Papa ainda não ter reconhecido oficialmente. Então, nossa fé ela é histórica, ela é comprovada, documentada e registrada por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar então o estudo do capítulo 3 de Gálatas. Com uma oração. Seu Deus, abre nosso coração para entender a Tua palavra, que nós passemos a informação e a verdade que Tu nos revelaste pelos apóstolos e pelo Teu Santo Filho. Em nome de Jesus, amém. Ó insensato Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Paulo tinha dito no capítulo 2, não negligencio a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, então Cristo morreu em vão. A lei, ela nos leva à condenação, por causa das nossas faltas.
Se quebrarmos um artigo da lei, toda a lei, nós estamos condenados por toda a lei. Então nenhum homem pode se salvar pela lei, nem se justificar. Mas Cristo cumpriu toda a lei com o poder do Espírito Santo Celeste, sem pecado, e derramou seu sangue para cobrir os nossos pecados. E Deus apagar os nossos pecados, como diz Davi no Salmo 51, limpar o nosso pecado, limpar a nossa consciência, a culpa. E foi comprado por um grande preço a nossa alma, a nossa salvação, pelo sangue de Cristo. Apenas quero saber de vós isto: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Então, Paulo estava dizendo para os judeus que queriam voltar ao judaísmo ortodoxo que o Espírito Santo, que agora habita não só nos profetas, como no tempo de Israel antigo, mas agora habita em cada crente que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, ele faz as obras da santificação necessária para nós vermos a Deus, subirmos ao céu. E depois, no final, se você ficar até o final, ouça o testemunho que eu vou dar. Testemunho muito bonito de uma irmã que passou pela UTI agora. Apenas quero saber de vós isto: sois assim tão tolos, depois de teres começado pelo Espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Padeceis tantas coisas em vão, se é que for em vão? Aquele que vos ministra o Espírito e realiza milagres entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Então, que Paulo está dizendo que Deus, o Pai, ministrou o seu próprio Espírito, ou seja, sua própria essência para nós. E a essência de Deus, ela não pode falhar, ela não pode deixar de santificar, ela não pode deixar de ser poderosa, ela não pode deixar de ser vitoriosa. O Espírito Santo é vitorioso por natureza, ele não pode deixar de ser vitorioso. Porque ele é do Deus, o Espírito do Deus Todo-Poderoso e do Filho. Não tem como ele perder, não tem como nós... Já é uma vitória certa ter o Espírito Santo de Deus e a sua palavra. Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi creditado por justiça. Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Então, o que Paulo vai dizer é que, gente, carne não é, a família não é feita daqueles que são da carne, mas daqueles que são da fé. Aqueles que creem na palavra, na sabedoria, na luz, no Espírito Santo, que tem o Espírito Santo de Deus, que creem que tem o Espírito Santo de Deus, que são santificados e que irão para o céu pelo valor do sangue de Jesus. Essa é a nossa fé cristã. E a lei, procurar as festas judaicas, ser judeu pela carne, voltar para Israel, isso aí não nos justifica, não nos salva. A carne não pode nos salvar. A pátria celeste é a nossa, não a terrena Israel, ou Brasil, ou outra qualquer. Claro, nós cumprimos nossos deveres aqui nessa pátria terrestre, mas somos honestos, respeitamos a autoridade, a ordem, a lei, mas a nossa pátria definitiva é a pátria celeste, porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Então, para nós sermos benditos pela regra do judaísmo ortodoxo da lei, nós teríamos que cumprir toda a lei. Isso é impossível para o homem. Então, nós seremos todos malditos se nós tivermos como justiça e esperança a lei de Moisés. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. Então, a Escritura diz que o justo não viverá pela lei, mas o justo viverá pela fé, pela confiança na justiça, na misericórdia de Deus, que é a mão direita de Deus. Ela é mais forte do que a justiça, que é a mão esquerda. E a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas deverá viver nelas. Então, eu não sei o que quer dizer esse versículo, que ainda estou para entender, que Deus me ilumine. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em uma árvore. Então, Cristo, ele se fez maldição. Ele disse: olha, se vocês querem me matar, matem-me. Mas eu dou o meu sangue para cobrir os pecados, até de ter me matado, né?
Porque nós matamos a Deus quando nós obedecemos a Deus. Nós matamos a Cristo. Matamos a sua ordem, o seu Cristo, a nossa liderança, o nosso Pai, nosso Criador, mantenedor e nossa finalidade de vida. Todas as coisas são por Ele, nele e para Ele, para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. Então, a promessa do Espírito é através da fé, não é através da lei. Podemos decorar, entender toda a lei, mas não conseguimos cumpri-la e aí caímos em maldição. Por isso, Jesus veio nos tirar da maldição da lei. A Escritura que pesava contra nós, porque nós não podíamos cumprir, Ele levou na cruz do Calvário. E Deus enviou o seu Espírito Santo para que nós fôssemos santificados como Jesus, para sermos perfeitos como o Filho e como o Pai. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz as sementes, como se fossem muitos, mas fala de um só, e a tua semente, que é Cristo. Então a semente, a promessa de Abraão, toda pela fé em Cristo, no Cristo. Ele é a semente que abençoaria todas as nações, e não Abraão como fonte dessa bênção. Era o meio dessa bênção. Abraão, inclusive, saiu lá da Caldeia, de Ur da Caldeia, por quê? Porque lá os deuses tinham cabeça de cavalo, cabeça de cobra, era o boi, era o serpente, era o elefante. Os deuses tinham forma de animais. E o nosso Deus desceu a Abraão como forma humana lá em Sodoma e Gomorra, quando desceu com 2 anjos do juízo de Sodoma e Gomorra. Deus desceu junto com os 2 anjos, em forma humana. Então Abraão conheceu o Deus de forma humana e não como aqueles deuses pagãos, que hoje é o da maçonaria, aquele cabeça de bode, né? Com o olho na testa, o olho que tudo vê, etc. Bafomé, né? E outros aí que seguem deuses deformados, pé de bode, pé de não sei o quê, dragão, etc. Mas nós cristãos seguimos esse Deus semelhante a nós, que encarnou nossa carne, pagou o preço por nossa salvação. Isto digo que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos mais tarde, não pode anulá-lo, tornando a promessa sem efeito. Então, Deus prometeu a Abraão, que morreu, deixou o testamento a Isaac, Jacó, aos seus descendentes, patriarcas, de onde Judá, de onde veio Jesus, que confirmou esse testamento desde Abraão, da promessa de Deus. E Jesus, na Santa Ceia, deixou todo o universo para nós, em testamento, dizendo, depois da sua morte, eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós não não temos como objetivo morar no inferno, mas no céu. Subir as escadas de flor de Deus, de perfume, morar no paraíso com nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa. Mas Deus a concedeu a Abraão por promessa. Então, para que serve a lei? A lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse a semente para quem a promessa fora feita. E foi estabelecida por anjos pelas mãos de um mediador. Ora, um mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus é um só. Então, mediadores nós tivemos muitos. Tivemos Abraão, tivemos os anjos ali no Êxodo, e ainda temos os anjos nos servindo a igreja, edificando a igreja. É então a lei contrária às promessas de Deus de modo nenhum. Se tivesse existido uma lei que pudesse verificar em verdade a justiça, teria vindo pela lei. Mas a Escritura concluiu tudo sobre o pecado, que é a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. De modo que a lei foi a nossa pedagoga para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé. Então a lei foi uma professora. Ela nos conduzia a Cristo. A gente estava estudando com a lei, que era bem, que era o mal, estava aprendendo para se formar no curso superior que é Cristo. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, porque todos
Todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Então nós precisamos nos revestir, vestir de vestes brancas para a salvação. Que essas vestes brancas são a justiça de Cristo, o sangue de Cristo e o espírito da brancura, da luz de Cristo. Então assim nós estamos formados, nós estamos uniformizados para entrarmos para o céu e não nos acharmos nus e cegos, mas luminosos. Agora vamos continuar o estudo com o capítulo 3 de Gálatas, lendo as notas. Dos 28 versículos, Gálatas 3, verso 1. Ó insensato Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado crucificado. Para Paulo, parece claro e evidente o desvio, o retrocesso, a apostasia dos cristãos para voltar ao sistema farisaico, da circuncisão de estado israelita, da lei, sem a moral e a verdade do Cristo crucificado. Loucos, diria Cristo aos Gálatas, ainda hoje os pedirão, Satanás, o juízo particular de cada uma de vossas almas, e sem a confissão do batismo, da fé e do Espírito Celeste Santo, como livrá-lo-eis? Então nós não podemos nos livrar sem o Espírito Santo. Agora tem cristãos que estão procurando ser judeu messiânico, etc. Cuidado, porque os judeus de Israel estão caminhando para uma aliança com os muçulmanos, uma aliança com o anticristo. E aí, eles vão fazer essa aliança contra os cristãos? O anticristo vai perseguir tanto os judeus como cristãos. E na Arábia Saudita, os cristãos são degolados. Então, os cristãos têm que ter muito cuidado com essas notícias que a gente vê de Israel fazendo aliança com os muçulmanos, etc. Políticos fazendo aliança com os muçulmanos. São inimigos dos cristãos. A paz a gente deve ter quando é possível com todos os homens, mas temos que ser prudentes, como disse Jesus, como a serpente, manso como a pomba, mas prudente como a serpente. Cuidado com os judaizantes, com os da circuncisão. Sim, pois a lei não justificou a ninguém no mundo, senão a Cristo e aos que creem nele e em sua obra pascual, que também serão glorificados em santidade, na nova moral de Cristo, o novo homem, em um novo ministério de santidade que vive para sempre. Amém. Então, nossa santidade tem o tripé da lei, salmo e dos profetas, mas o sangue da aliança de Cristo, o Novo Testamento das Escrituras. Gálatas 3. Recebeste o Espírito Celeste e Santo pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Os Evangelhos e a carta. Paulo nos ensina claramente que a circuncisão não pode salvar em santificação aceitável a Deus Pai, porque lhe falta o poder do Espírito Celeste Santo que purifica, exorta, corrige e guia no caminho da santidade perfeita ao céu. Coisa que a nossa mente carnal, hormonal e mental não produz. Sem santificação, ninguém jamais verá Deus. Agora está claro que a proposta do Pai é que creiamos no Evangelho da fé, do Filho, de que, crendo, recebamos a vida eterna pela santificação do Espírito Santo Celeste. Sim, o purgatório começa na fé confessional e só termina no suspiro da glória do céu. Em tuas mãos entrego o Espírito em nome de Jesus e com a graça do Espírito Santo Celeste Santo. Por certo, precisamos acrescentar a graça na última entrega a Deus, pois só com ela e a misericórdia do Pai em Cristo poderemos subir ao céu
para a ressurreição do dia de Cristo. Quem poderá dizer, em tuas mãos entrego o meu espírito fiel a toda a lei de Moisés? Sois assim tão tolos, depois de teres começado pelo espírito, quereis agora ser aperfeiçoados pela carne? Padeceste tantas coisas em vão, se é que foram em vão? Quando confessamos a fé em Cristo, vivemos uma nova vida de alegria, esperança, mas de muito desprezo e perseguição e aflições e pesadelos, mas não tem volta. É essa nossa fé em Cristo. A cruz também devemos levar como Cristo levou. Paulo vê nas tribulações uma esperança de maior glória na ressurreição. E esta é o melhor, pois para Paulo as aflições do presente têm um grande ganho em glória do dia de Cristo. Então não tem volta. Aquele que crê e alcançar a certeza da esperança, não desista, não olhe para trás, mas confia naquele general que é mais que o das nações e nos coroará com a coroa medalha maior da vida, que é a própria vida eterna, tão almejada desde as civilizações sumérias e não encontrada somente em Cristo, mas encontrada somente em Cristo. Aquele que vos ministra o Espírito faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Começamos crendo em alguns pastores e pregadores e professores e padres, mas depois que crescemos passamos a crer na voz mesmo de Jesus, por seu Espírito Celeste Santo. Chegamos a ouvir, mesmo em nossa consciência, a voz de Jesus. Compreende-se a profecia, não direis mais ouvi a voz do Senhor ao irmão, pois todos me conhecerão. Não temos mais desculpas para recuar e não ser fiel à nossa confissão de fé. Assim como Abraão creu em Deus, Abraão, nosso pai na fé, que apontou para a vinda de Cristo com base no sacerdócio eterno e na fé em Deus eucarístico, que é Jesus moído e sangrado e ser mastigado no lugar de Isaac, de nós mesmos, como cordeiro. E nesse evangelho fomos livres da morte eterna e justificado para a vida infinita. Sim, porque nós temos vida infinita e não infinita, não eterna, porque nós tivemos um dia em que nós fomos criados por Deus. Então nunca jamais poderemos ser igual a Deus, mas semelhantes a Deus com Cristo. Sabeis, pois, que agora aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Os fariseus se chamavam filhos de Abraão, mas Jesus negou que o fossem, pois eram ladrões e assassinos, e Abraão nunca fez tal coisa. O problema é que os fariseus tomaram a cátedra da verdade, mas não obedeciam à lei moral de Moisés que Deus lhe deu, e roubavam os fiéis usando de doações fraudulentas contra a herança dos pais e os cuidados dos pais pelos filhos e outras artimanhas maliciosas para encher de ofertas os tesouros de sua religião. E quando confrontados, acusavam injustamente, entregavam às autoridades públicas para castigo e morte. Mas Paulo assevera a crítica de Jesus contra esse tipo de religião falsa que desagrada a Deus e não traz santificação ou salvação. Prevendo a Escritura em que Deus justificou aos gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. Ouvimos os poderes dizerem constantemente que a bênção de Abraão é dada os judeus, a quem abençoa Israel como nação. Mas Paulo discorda e diz que a bênção de Abraão é para quem crê no Evangelho de Jesus, que inclui os gentios, e Israel que se converter a Cristo. Cristo é o Messias que muitos judeus e gentios não aceitam, não confiam, não conhecem de falar. Eles nunca ouviram o Evangelho. Muitos crescem nas escolas rabínicas que não falam de Jesus.
só falam mal de Jesus. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Quando cremos no Evangelho das cartas, nos tornamos um Abraão de Deus a ser abençoado e abençoar muitos. Porque todos quantos são das obras da lei estão sob a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-las. Pela lei, sem Cristo e a graça do céu, estamos perdidos desde Adão. Não temos nenhuma civilização, tem desde sucessões, desde os sumérios, nenhuma civilização tem salvação, pois a própria lei e os salmos de Davi diz: feliz o homem a quem Deus não imputa pecado. Ou seja, se não somos salvos pela graça da fé no sacrifício de Cristo, não somos salvos de modo nenhum. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus, isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. Então, não podemos ser cristãos sem a Eucaristia. A fé na Eucaristia, que é o corpo e sangue de Cristo. E o protestante que vive sem a Eucaristia não é um cristão ativo. A fé é a fé eucarística, não de palavras ou sermões ou programações e espetáculos. Se não entendemos que a fé é eucarística, com fé neste mundo, não entendemos nada e não somos um cristão ativo. Seja católico ou protestante, esta é a única diferença com a santificação do Espírito, a vida eucarística. Como dizia São João Paulo II, a Eucaristia é o centro da vida da Igreja. Não há outro com fé no Espírito Celeste, de Santo de Israel, que é Jesus. 12. Se é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, e a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas deverá viver nelas. A vida do homem da lei é uma vida circular, dentro da lei, que não olha para o céu de Cristo e não vive em gozo, na justiça, no descanso da graça e do Espírito, sabendo que o Cristo já nos deu paz, descanso e gozo, infindo, não na carne mortal, mas no amor da liberdade da maldição da lei. Ó Jesus, quantas bênçãos nos tem dado e vida em abundância, pois os ressurretos da lei não poderiam nos curar e nos tornar santos. Os vivos na fonte das vidas e santidade com que nos ungiste para viver limpos e em gozo inefável para sempre em tua luz. Glórias a glória. Amém e amém em aleluia. Treze. Nos resgatou da maldição, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se por nós uma maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado em uma árvore. A lei iria nos acusar e prender e matar, mas Cristo tomou nosso lugar para expor o caminho da vitória e triunfo sobre as nossas, perante a Deus Pai, que como sempre, com o sangue eucarístico pode refazer, recomeçar nova humanidade, como recomeçou já no corpo de Cristo, que comemos e o sangue que bebemos, para também alcançarmos pela fé a santificação em seu celeste Espírito Santo. Glórias. Então Jesus nos trouxe a Eucaristia para renovar essa nossa fé, renovar em nós aquele seu sacrifício do sangue e da carne, da sua encarnação na Virgem Maria. 14. Para que a bênção de Abraão pudesse vir sobre os gentios por meio de Jesus Cristo, para que possamos receber a promessa do Espírito através da fé. A lei escolhe pela carne. A lei
A fé escolhe pela confissão e coração. Por isso é que também pela não carne judia, os gentios, mas a todo coração de carne boa que ouve e aceita e frutifica a semente da pregação e da fé, dando bons frutos para Deus de coração. Irmãos, falo como homens, ainda que seja um testamento de homem para homens, isto uma vez confirmado, nenhum homem pode anulá-lo ou acrescentar alguma coisa a esse testamento ou tirá-lo. Isto é claro, Deus testificou como herança a vida eterna pela fé em Cristo. Se a lei dos homens garante a herança por testamento e testemunho público, muito mais o Evangelho de Cristo que foi dado do céu pelo Deus Todo-Poderoso, considerar todo o que promete pela fé em Cristo. Não há a mínima dúvida a respeito disso. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz há sementes, como se formam muitos mais, fossem muito, mas fala de uma só, e a tua semente que é Cristo. Paulo aqui rejeita a salvação coletiva da nação de Israel, talvez da igreja também. Salvação é individual pela fé e não pode haver fé coletiva sem a fé individual. Como Judas não creu, como outros na igreja não creram, senão no próprio ventre, como diz Paulo. Isto digo que o testamento que foi confirmado diante de Deus em Cristo, a lei, que nos 430 anos mais tarde não pôde anulá-la, tomamos a palavra, tornando a palavra sem efeito. Então a promessa foi uma lei geral. A lei geral, ela passa por cima da lei específica, como a Constituição, ela tem mais força e mais poder. E a lei foi uma especificação daquela Constituição da promessa. Aqui estabelece o argumento de Paulo que ele usava para converter os fariseus judeus de sua geração, e ainda é válido. Deus constitui Israel como nação, Deus anuncia a Abraão o evangelho pela fé obediente de Abraão, e é o sacerdócio eterno de Melquisedeque, o sacrifício eucarístico de Cristo prefigurado em Isaque. E este testamento dado por Deus antes da lei não pode ser anulado pela lei depois de 430 anos de modo nenhum, pois nem mesmo o de um homem pode ser anulado. Imagina o de Deus, que quis e não morre. Contrariar isto, só o mal. Não crer é o mal. Porque se a herança fosse obtida pela lei, não viria mais da promessa, mas sendo a considera Abraão a promessa. A promessa que Abraão alcançou e ele está no céu com Jesus. A promessa que Abraão alcançou não foi anulada pela lei, pois nem existia ainda a lei. Mas Abraão, como nós e todos os outros, somos salvos para o céu pela fé em Cristo eucarístico e santificação do Espírito Celeste de Cristo. Como não vê isto? Então, para que serve a lei? Claro que a lei é riquíssima em informações, conhecimento da verdade, profecia, mas não pode salvar. Só Cristo e o Espírito Celeste, seu Santo. A lei é a ferramenta do Espírito Santo para nos ensinar, corrigir, mas na vista própria, nem nós podemos lhe dar vida, mas não tem vida própria ali. Somente o Espírito Santo da verdade de Cristo pode vivificá-la para o nosso Deus e para o nosso bem e não maldição. O Espírito, como Paulo fazia, usa o fermento da lei. Seu
que esquecia nas viagens, seus pergaminhos que esquecia na viagem, para trabalhar com o poder do alto do Espírito Santo. A lei era o sal da terra até que a semente de Abraão brotasse em Jesus e Maria e a igreja começasse a seguir no final no mundo. Ora, um mediador não é um mediador de um apenas, mas Deus é um. Não entendo bem esse versículo, mas todos somos como Deus, mediadores do Evangelho, e sal na terra para ensinar, corrigir, admoestar, reclamar, orar, santificar o corpo de Cristo que cresce, mas somos um na mesma vontade do Pai, do Filho e Espírito Campo Santo, celeste, inspirado pelo único eterno Deus da Igreja, a Israel de Deus com o Filho. É então a lei contrária às promessas? Faltava a lei e o agente celeste do Espírito Santo de Cristo, que só seria concedido depois da cruz eucarística e hoje está no altar eucarístico presente para gentios e judeus, igualmente vivificando, e todo aquele que crê. A lei não veio para negar a promessa, mas confirmá-la em liberdade. Agora somos filhos, não servos de Deus em Cristo. Não se obedecemos, nós gozamos a herança de filhos. Mas gozamos a herança de filhos. Então nós temos a herança. Mas as Escrituras concluem tudo sobre o pecado, que é a promessa pela fé de Jesus Cristo possa ser dada aos que creem. A lei veio nos revelar a miserável situação de nossos pecados e apontar a solução maravilhosa da cruz de Cristo para nós. A lei foi a nossa professora para trazer-nos a Cristo, a fim de que pudéssemos ser justificados pela fé em sua cruz eucarística. Não crer é o mal. Começa o mal a entrar na nossa vida quando nós não cremos. Sem a cruz de Cristo, jamais carregaríamos o nosso e poderíamos ser salvos. Carregaríamos a nossa cruz. Senão Cristo teria tomado outro cálice da tradição, do magistério, da cátedra de Pedro, das Escrituras, mas não foi pela cruz e somente pela cruz eucarística que o universo da humanidade conheceu e viu o poder do perdão pela fé e ressurreição, nada mais que a cruz eucarística. Amém. Então, mas não foi pela cruz e somente pela cruz eucarística. Não entendi, parece que ficou meio sem sentido aqui essa nota. De modo que a lei foi a nossa pedagoga, professora para trazer a Cristo a fim de que pudéssemos ser justificados. Porém, antes que viesse a fé, éramos mantidos sob a lei, encerrados para a fé que havia de se revelar posteriormente. Quando a lei nos matriculou na escola do bem e do mal, não fazíamos ideia da matrícula na faculdade da fé em Cristo, que, como Abraão, seu poder e milagre celestial, fomos perdoados e justificados pela eterna tecnologia orgânico e espiritual da misericórdia e do poder do Pai em Cristo Jesus. Agora, as grandes máquinas de guerra da justiça da lei não são mais para a nossa destruição, pois Cristo já levou esses castigos em si na cruz por nós. E que máquinas de juízo que estão em nosso continente, aqueles que estão atrás do comunismo, aqueles que estão atrás de uma solução humana que é diabólica para as suas vidas, para as suas nações. 25. Mas depois que veio a fé, já não dependemos de um pedagogo, uma professora mais. A fé em Cristo Jesus já nos deu acesso ao Pai no céu, em seu nome e em seu trono no Santo dos Santos, de modo que todos nós somos verdadeiros papas e somos sacerdotes pela fé com acesso
ousado acesso, como diz Paulo, à presença de Deus em Cristo e do Espírito Santo, santos anjos na luz, que eu via subindo aqui as montanhas gaúchas aqui, e agora vou no final dar um testemunho. E Paulo chega a nos dizer que devemos ter ousadia para acessar o trono e o lugar santíssimo no céu. O terceiro, que obras maravilhosas Yahvé dos judeus fez sobre a terra, nenhum outro seu fez sem nem perto. A gravidez de uma virgem, menina de 13 anos, grávida do verbo e o sangue do próprio filho, desmamado em temores na terra para amar, para a construção da nossa revelada e concedida fé meritória que a justifica da lei, não era capaz de revelar e abrir o véu da santificação pendente desde Adão pelo Santíssimo Celeste Espírito Santo. Ficamos grávidos do céu eternamente com a mãe da fé, Santíssima Maria. Obrigado, Deus, agora lembramos do Natal. Graças plena Maria, nossa mãe da fé, fiel filha de Abraão e herdeira com ele, e nós de tão grandes promessas e da grande e plena promessa eterna em Cristo Jesus Eucarístico. A Eucaristia é um mandamento e um sacramento fundamental da Igreja. Devemos sempre renová-la com o sangue de Cristo que bebemos e consagramos, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Os judeus chamavam de blasfêmia quem confessasse publicamente ser filho de Deus, e sob esta acusação torturavam e investigavam, julgavam, condenavam a Jesus, verdadeiramente unigênito, Logos, encarnado no mundo. Mas Cristo Deus respondeu, suportou tudo que o sudário mostra com sinais do fogo do Espírito Santo, da ressurreição e papiros do primeiro século, do atestado de óbito, nome e mês, com uma sentença inércia, condenado, porque só Jesus sabia que seríamos todos os desta fé, que promovidos a Filho de Deus em Cristo Jesus. Que maravilhosa obra, escândalo e blasfêmia para os judeus, que verão a Cristo voltar conosco. É loucura aos cientistas gregos acadêmicos das grandes máquinas e lições da morte, e lucros da morte e do Armagedon dourado. Mas para nós, poder de Deus, e todo aquele que crê nesta fé de Cristo Jesus Nazarenos, anda abriu e nessa condenado e alinhado ao pé da cruz no sudário de Turim. Obrigado também, doutor Marion e doutora Bárbara Frale. Deus abençoe a vossa ciência e testemunhos que dá sobre o atestado de óbito de Jesus no sudário, qual eu já comentei em notas. Todo vós que fosse batizado em Cristo, vos revestiste de Cristo. Fico pensando, como pode Paulo, um inimigo tão poderoso da Igreja de Cristo, a mais alta intelectualidade de sua geração do primeiro século, como pode construir tremendo Sião de palavras santas e nos colocar nas alturas do terceiro céu, assim com Cristo no topo e com simples e frágeis palavras, pois revestiste de Cristo pela confissão e batismo com fé e com a presença pastoral do Espírito Santo de Jesus. Já não há judeu nem grego, não há também escravo nem livre, mas nem homem nem mulher, pois todos nós sois um em Cristo Jesus. A justiça socorre verdadeiramente também foi obra da cruz e encarnação santificante de Cristo, sem mais, sem marxismo, sem comunistas. E se sois de Cristo, então sois a semente de Abraão, herdeiros, segundo a promessa. Paulo resolveu a disputa teológica e humanística da promessa de Abraão da seguinte forma: Deus, que não pode mentir, nem deixar de cumprir, prometeu a herança dos universos e das vidas a Abraão e sua semente. A semente não era muitos, mas uma só pessoa, Cristo. Mas uma pessoa que é eterna, com o Pai, e homem Adão perfeito igual. Mas todo que cremos nesta
fórmula algorítmica tem também na promessa da semente confiança, que é o exemplo, o Evangelho de Cristo. Então essa semente foi o Evangelho, assim como a semente gera todo um corpo de um pé de milho, espiga, o Evangelho é uma semente de Deus que gerou a igreja, de gentios e cristãos, ou seja, pagãos que adoravam deuses, cabeça de cachorro, cabeça de leão, cabeça de águia, sei lá o quê, para um Deus, cabeça de homem, que Abraão viu, que esperou nele e confiou nele. Então esse foi o estudo do Gálatas capítulo 3, e vou dar o testemunho antes de começar o Gálatas capítulo 4 na próxima oportunidade, de a senhorinha que ela estava na UTI, e ela viu então uma escada, os degraus eram de flores, e ela disse, como eu vou subir nessa escada? E alguém falou para ela, alguém aí embaixo vai te ajudar. E ela pegou em duas mãos e foi subindo, e quando ela foi subindo naquela escada, ela ouviu gritos aí, pessoas falando, e aí ela acordou na UTI, as enfermeiras dizendo, você não estava respirando, você esqueceu de respirar, você está toda branca. Então ela teve quase uma parada cardíaca, né, de oxigênio, e a sua alma subiu ali, mostrou para nós que é uma senhorinha que eu conheço, a vida de família, muito decente, já sexagenária, né, mais, e ela realmente esteve perto de subir para Deus. Mas é bom como a gente vê que as pessoas que andam uma vida correta, com fé em Cristo, na igreja, se passam por um momento desse, encontram a felicidade, o perfume das flores, a escada de Cristo. Talvez não saiba de quem eram as mãos que a segurou para subir, mas era de Jesus, que João 14,6 diz, sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se você quer também esse Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, faça sua oração, confesse seus pecados, aceite Jesus como teu Senhor, Deus único, e não um Buda gordinho, nenhum um elefante de tromba, hindu, nem muçulmano. Aliás, eu recomendo que você ouça alguns depoimentos de muçulmanos, príncipes muçulmanos islâmicos que estão morrendo, indo para o inferno, na UTI, voltam e dizem que o muçulmano é tudo falso, tudo mentira, era o deus Rubal, que era do Moab, é o Baal, que é o inimigo de Israel, inimigo dos cristãos, e que eles vão para o inferno, né, sem Jesus Cristo. Então eles voltam, esses príncipes árabes, eles voltam, princesas, querendo que o marido, os filhos se convertam a Jesus para não ir para o inferno, onde seus avós muçulmanos, os seus ayatolás muçulmanos estão lá, enganados e foram por Satanás e esse Deus Baal, que é o chamado Alá, que eles adoram em Meca, que era adorado o Rubal. O Rubal era o Deus que veio, o Baal que veio dos Amonitas, trazido por um sírio para Meca. E esse Rubal, ele fazia sacrifícios humanos, e o pai de Maomé ia ser sacrificado, mas o seu avô o trocou por camelos, e o Rubal aceitou a troca da morte do filho de, do pai de Maomé por seus camelos, ok? Então, não se deixe enganar, confesse Jesus, aceite a salvação. Nós estamos caminhando para o Armagedon, as guerras do mundo, e precisamos ter segurança na nossa salvação, na nossa alma e dos seus familiares. E dê um like, faça seu comentário, e ainda tem aquela promoção do pendrive do curso bíblico para o grupo Cruz e Força. Esse foi o Alfa, obrigado por assistir. Você que nos assiste já é cristão, eu deixo a minha bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre. Até a próxima oportunidade.